Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor e, como sempre acontece nas sextas-feiras, tentamos fazer um resumo, um balanço dos principais fatos que envolveram a semana, tanto no plano local quanto no plano internacional, e você encontra também o texto com um pouco mais de detalhes para ser avaliado. E eu vou começar dizendo que depois de um rally de 10 dias seguidos de alta, a Bovespa e os mercados no exterior também, de certa forma, tiveram um período de buscar um patamar de sustentação para tentar definir novos rumos. É assim que a gente entende o comportamento ao longo dessa semana. O período também embutiu a divulgação de alguns indicadores importantes no mundo e internamente, e a safra de balanço também trouxe alguns campeões e alguns derrotados. A semana começou com declarações do presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, na reunião do G20, dizendo que a percepção dos membros que participaram dessa reunião é de que a situação está melhorando por aqui e que isso pode estimular o ingresso de novos investimentos. Falou também que a política no Brasil depende muito, o crescimento do Brasil depende da tríade de política monetária, fiscal e algumas reformas importantes, como a reforma da Previdência, e o ministro Henrique Meirelles declarou que a causa do desequilíbrio fiscal é o aumento das despesas muito maior que o crescimento do PIB brasileiro e acrescentou que as despesas vinculantes tornam o ajuste fiscal bastante complicado. Henrique Meirelles esteve também no centro de uma disputa, segundo o noticiário local, para absorver a Secretaria de Orçamento e, com isso, controlar melhor os gastos de governo ao longo do próximo período. Também tivemos a divulgação da ata do Copom em nova roupagem, um pouco mais clara, um pouco menos hermética para o grande público e também praticamente descartando uma queda da taxa de juros Selic na reunião do mês de agosto. Isso então fica um pouco mais distanciado. Disse também que a queda da taxa de juros depende fundamentalmente do ajuste fiscal, jogando essa preocupação exatamente no colo do governo. Ao longo da semana também se falou muito em aumento de carga tributária, caso o ajuste fiscal demore ou saia menor do que o esperado, e dentre eles a reedição da CID e aumento da carga de IOF. O Banco Central se diz particularmente contra o aumento da CID, pois pode limitar a queda da inflação. Tivemos ainda como desdobramento da Operação Lava Jato, o indiciamento do ex-ministro Paulo Bernardo, e no último dia da semana, a Justiça do Distrito Federal tornou Lula réu numa ação de obstruir a Operação Lava Jato. Com relação aos dados indicadores econômicos, o saldo da balança comercial do mês de julho acumulou um superávit até aqui de 27,5 bilhões de dólares. O Banco Central divulgou o déficit em conta corrente de junho em 2,4 bilhões de dólares, e o déficit do semestre de 8,4 bilhões de dólares. Falou-se também que o estoque de crédito no Brasil encolheu 0,5% para 3,1 trilhões de reais, com aumento da inadimplência de 5,1% para a pessoa jurídica, 6,1% para a pessoa física, e o nível de endividamento das famílias atingindo 43,4%, enquanto o comprometimento da renda ficou em 21,9%, retirando-se o efeito do setor imobiliário, alta em 19,3%. O setor público também mostrou um déficit primário no mês de junho de 10 bilhões de reais, o pior desde o ano de 2001. Em 12 meses ele ascende a 600,4 bilhões de reais, representando quase 10%, 9,96% do PIB. Tivemos ainda
o IBGE divulgando dados da PNAD contínua referente ao segundo trimestre do ano, a taxa de desemprego subindo para 11,3%, o maior patamar da série histórica desde quando é coletada, e a Fundação Getúlio Vargas divulgando o IGPM fechado do mês de julho, esse sim em forte desaceleração para 0,18%, o anterior em 1,69% no mês anterior, mas acumulando no ano inflação de 6,09% e em 12 meses 11,63%. Falando um pouco da safra de balanço, os balanços no exterior vindo um pouco melhor comparativamente aos balanços do Brasil, principalmente do setor ligado à tecnologia, Google, Facebook e também a Apple. E por aqui, balanços bastante fracos, alguns saindo de lucro para prejuízos, outros com pequeno crescimento de lucro ou um grande encolhimento de lucro ao longo do ano. Tivemos ainda na Bovespa, os investidores estrangeiros colocando um fluxo de recursos até o último dia 27 de 4,6 bilhões de reais, o que acumula no ano o capital estrangeiro na Bovespa com um ingresso de 17,2 bilhões de reais. No cenário externo, a notícia mais esperada foi, sem dúvida nenhuma, o comunicado do FED pós-reunião do FONC, o Comitê de Política Monetária, e os membros do comitê entenderam que os riscos da economia global foi reduzido e que a economia americana vem melhorando apesar de todo o efeito possível e imaginado para o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Fala-se também com a possibilidade de que, por essa melhora da economia, os juros possam ser ampliados, possam ser aumentados já na reunião do mês de setembro, mas nós achamos pouco provável, já que teremos quase que em seguida eleições nos Estados Unidos para presidente e eleições bastante complicadas. E tivemos, no final da semana, a divulgação do PIB referente ao segundo trimestre americano, a primeira aproximação desse PIB, e que foi denominada pelo presidente do FED de Dallas, Kaplan, como sendo desanimador. Tivemos ainda alguns indicadores com comportamento mistos durante a semana, os ligados ao setor imobiliário vindo bem, os ligados ao setor de atividade industrial e de serviços não tão bem, e destacamos as encomendas de bens duráveis com queda de 4%, a maior queda desde o mês de agosto de 2014. Na Alemanha, a taxa de desemprego estabilizada no mês de julho em 6,1%, inflação por lá subindo 0,3% no mês de julho e no mês ainda tivemos o índice de confiança referente ao mês de agosto que caiu levemente para 10 pontos. O PIB da França do segundo trimestre ficou estagnado e o PIB da zona do euro subiu 0,3% e em base anualizada subindo 1,6%. Um outro dado que trouxe expectativas ao longo de toda a semana foi com relação ao Japão, reunião do Banco Central japonês, do BOJ, no dia 29, mas também declarações de Shinzo Abe, primeiro-ministro, de fazer estímulos superiores a 625 milhões de dólares. Esses estímulos ainda devem ser divulgados no início de agosto. E a reunião do BOJ não trouxe maiores novidades, a política monetária foi basicamente mantida, apenas aumentou-se a compra de ETFs, Exchange Traded Funds, e esse aumento passou para 6 trilhões de ienes e na base anterior era 3,3 trilhões. A reunião do BOJ frustrou, mas o presidente do Banco Central, Kuroda, disse que novas flexibilizações podem ser adotadas caso seja necessário. Resumo do mês, já que estamos encerrando o mês de julho conviveu com uma alta de 11,2% da Bovespa, índice em 57.308 pontos. O Dow Jones subiu durante o mês 5,79%, Nasdaq em 6,6% de alta e os dólar, como nós temos anunciado, o dólar meio que oscilando muito a cada dia, mas
estabilizado no médio prazo. Mês de julho trouxe uma alta do dólar de 0,98%, encerramos o mês cotado a 3,242%, no último dia da semana uma queda de 1,59%. Vamos falar um pouco de perspectivas, partindo do pressuposto que a nossa avaliação de que o mercado está tentando chegar a um patamar de sustentação para definir novos rumos, continuam as nossas previsões de que o mercado pode seguir recuperando se não tivermos mais nenhum fator grave na economia internacional e por aqui os mercados se ajustando ainda às confusões provocadas por Lava Jato e o setor político, mas fundamentalmente indo no rumo correto. Falando sempre que os mercados podem continuar voláteis no curto prazo, dias de queda, dias de alta, realização de lucros de curto prazo, principalmente quando a gente olha que uma ação de Petrobras nesse ano já valorizou 77%, ou que as ações de Vale valorizaram 46%, enquanto outras ações chegaram a valorizar mais de 170%, como o caso de CSN, mas temos que nos lembrar que a Bovespa já esteve acima de 73 mil pontos e hoje transitamos na casa dos 57 mil pontos. Portanto, haveria ainda espaço para, numa tendência mais de médio e longo prazo, o mercado atingir 60, 61, 62 mil pontos e aí então definir novamente rumos em função de processo de impeachment e de novas medidas do segmento econômico. O próprio Fed tem uma visão parecida com essa, na medida em que diz que a economia global não apresenta mais tantos riscos e podemos contar com alguma flexibilização de política monetária por parte do Banco Central inglês, por parte do Banco Central europeu e ainda por parte do Banco Central japonês. E isso certamente vai implicar em melhor precificação dos ativos. Já por aqui, podemos contar, de certa forma, com uma desinflação que pode ocorrer mais fortemente a partir do mês de outubro, a reutilização da capacidade ociosa antes de serem realizados novos investimentos e também com medidas corretas de política econômica, caso o processo de impeachment seja aprovado. Isso certamente poderia trazer maior credibilidade ao governo de Michel Temer e atrair capitais de investimentos, notadamente para o segmento de infraestrutura, com marcos regulatórios perenes, com uma situação de maior conforto de taxa interna de retorno. Isso posto, nada mais correto do que supor que o mercado de capitais pode mostrar efetivamente nos próximos tempos sinais mais claros de recuperação, retroalimentando novos investimentos. Eram essas as considerações, tenham todos um bom final de semana e vamos marcar um encontro para segunda-feira de manhã bem cedo por aqui. Até lá.